Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai fazer a leitura de abertura da CPI do MEC. Esse é um dos passos para dar seguimento à comissão que pretende investigar suspeitas de um gabinete paralelo no Ministério na gestão de Milton Ribeiro. Pacheco ainda vai abrir caminho para criar outras 2 CPIs que devem investigar obras escolares inacabadas e o narcotráfico. Ele afirmou, no entanto, que as comissões devem começar a funcionar só depois das eleições. Apenas 8% das ações dentro do programa do Ministério Público Federal de combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica resultaram em punição. O levantamento foi feito pelo Amazon com resultados de processos encaminhados entre 2017 e 2020. De 3.561 ações civis públicas movidas contra desmatadores ilegais, 650 tiveram sentença em primeira instância até outubro de 2020. Entre essas, só 51 puniram os infratores. A Justiça do Paraná suspendeu a sessão da Câmara de Curitiba que cassou o mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por ter invadido uma igreja em fevereiro. A desembargadora aceitou a tese da defesa dele de que as sessões dos dias 21 e 22 de junho desrespeitaram o processo legal e o direito de defesa de Freitas. A Câmara de Curitiba informou que avalia a decisão para definir as próximas medidas. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quem gosta de futebol vive 4 anos esperando por esse momento. Pintou o segundo gol, Neymar coloca pro gol! Neymar, Brasil da criança. Agora, falta muito pouco. 32 seleções buscam a taça mais cobiçada do planeta. Brasil! Em novembro, Copa do Mundo FIFA 2022. Futebol, vamos Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Diariamente, nas manhãs da CBN. Apresentação, Milton Jung. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta.
sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Momento do Brinde. Uma pausa diária no noticiário para ouvir um dos mais admirados especialistas em vinhos no país. De segunda a sexta, Jorge Luque responde a dúvidas dos ouvintes e dá dicas sobre os melhores rótulos para cada ocasião. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Momento. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios: a Amazônia. Quais os segredos da maior floresta do mundo? O rio que corre abaixo de outro rio. Os seres que vivem dentro da maior biodiversidade do planeta. A vida indígena em meio à maior selva amazônica. Quer conhecer as maravilhas e mistérios dessa região? Então acesse Portal Amazônia. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte, todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Diariamente, nas manhãs da CBN. Apresentação: Milton Jung. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão
comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Não somos grandes. Somos uma imensidão. Somos floresta. Gente. Somos diversidade. Cara, voz, aroma e até um eco infinito. Acesse portalamazônia.com. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Apresentação: Israel Pegado. Muito boa tarde para você que é nosso ouvinte aqui da rádio CBN Amazônia. Estamos começando mais uma audiência pública nesta terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Hoje o nosso tema é legislação e aborto. Um assunto que tem ganhado repercussão por conta de casos nos Estados Unidos, em Santa Catarina, também envolvendo nomes aí da dramaturgia nacional. Enfim, sempre um assunto muito importante, delicado, que merece uma discussão ampliada aqui no nosso audiência pública. Você já é nosso convidado a participar através do nosso número de WhatsApp 91 98814 0073 e também pode participar conosco através do chat, o nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública já está no ar. CBN Audiência Pública. Vamos começar conhecendo as nossas especialistas, as nossas convidadas, debatedoras do programa de hoje. A Bianca Lisboa Feitosa, ela que é diretora da Comissão das Mulheres e Advogadas da OAB aqui no estado do Pará, já está conosco na bancada da CBN Amazônia. Bianca, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Conosco também, remotamente, diretamente de Brasília, a Rita Lima, vice-presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, e defensora pública no Distrito Federal. Rita, boa tarde, obrigado pela participação conosco, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde Israel, boa tarde Bianca, a ANADEP agradece o convite. Bianca, queria começar com você, explicando para os nossos ouvintes o que diz a nossa legislação, o que diz a legislação brasileira a respeito do aborto. Bem, o aborto, conforme a nossa legislação brasileira, é um crime contra a vida, previsto no artigo 124 do Código Penal Brasileiro, e é um crime que tem como pena de 1 a 3 anos de detenção para aquela pessoa que praticou aquele ato, no caso, a pessoa que estava gestando, de 1 a 4 anos de detenção para a pessoa que realizou aquele procedimento e de 3 a 10 anos de reclusão para quem realizou aquele procedimento sem o consentimento da vítima, sem o consentimento da pessoa que estava gestando. Nós temos, claro, exceções na nossa lei que permitem que o aborto seja onde o aborto pode ser permitido. São 2 casos. O primeiro caso é no caso em que aquela gestação está produzindo algum risco para a vida da gestante. E o segundo caso é no caso de estupro, ou seja, aquela gravidez ela foi proveniente de uma violência sexual. E para que a interrupção dessa gravidez ocorra, é necessário o consentimento da vítima, o consentimento da pessoa que está gestando. Caso essa pessoa ela seja incapaz, é necessário que o consentimento venha do seu representante legal.
Uma outra situação que é importante a gente relatar, embora não seja objeto de discussão nesse momento que nós estamos vivenciando, é o caso de gravidez onde os bebês são portadores de anencefalia. Isso já foi amplamente discutido pelo STF lá em 2012, mas é importante a gente sempre relatar, porque também é um caso previsto por lei, onde é permitida a interrupção da gravidez. Rita, como defensora pública, quais são as situações que vocês mais se deparam e são mais preocupantes em relação a esse assunto, em relação ao aborto? Bom, Israel, a Defensoria Pública, ela acaba atendendo as mulheres em duas situações muito complicadas. Normalmente, quando há uma negativa a esse direito ao aborto, seja via núcleos especializados dos direitos das mulheres, quando as mulheres nos procuram em razão de alguma dificuldade para acessar esse direito, e é sempre bom lembrar e pontuar que para acessar o direito à interrupção legal da gravidez não é necessário o registro de ocorrência policial, ter um processo criminal, e muitas vezes os serviços de saúde acabam impondo esse tipo de pré-requisito, e aí elas procuram a defensoria para tentar sanar essa questão, garantir o seu direito, ou em outra situação ainda mais gravosa, quando ela se submeteu a algum tipo de aborto inseguro, e sofre, então, um processo criminal na condição de ré, na condição de investigada, e aí ela é atendida pelas defensoras e defensores públicos que atuam na esfera criminal. 2h18, vamos rapidinho ao primeiro intervalo da audiência pública, já voltamos. CBN Audiência Pública. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Quem gosta de futebol vive 4 anos esperando por esse momento. Pintou o segundo gol, Neymar coloca pro gol! Neymar, Brasil da criança! Agora, falta muito pouco. 32 seleções buscam a taça mais cobiçada do planeta. Brasil! Em novembro, Copa do Mundo FIFA 2022. Futebol, vamos Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Participe da programação da CBN Belém através do nosso WhatsApp 98814-0073. Mande sua sugestão de pauta para a rádio que toca notícia. CBN.
CBN Audiência Pública. De volta com a audiência pública nos estados do Pará e Amapá e, claro, para qualquer lugar do mundo através da internet, por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. Acesse o Audiência Pública, participe conosco, pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação, participar aqui com as nossas especialistas, a Bianca Feitosa e a Rita Lima. Rita, em que condições, né, é possível e o que é preciso para se fazer um aborto considerado legal? Bom, a Bianca já começou muito bem a explicação a respeito das possibilidades legais de interrupção da gravidez, desde casos em que há risco à vida da gestante, estupro ou anencefalia do feto. Para que isso ocorra, especialmente nos casos de violência sexual, a gente pontua muito isso porque é onde a gente vê muito mais resistência, né? A gente precisa de uma escuta humanizada dessa mulher que está gestante, para compreender se a idade gestacional dela é compatível com o fato trazido a respeito da violência sexual sofrida. Nas outras hipóteses, nós precisamos de laudo médico que constate ou a condição de risco à vida ou a condição da anencefalia do feto. Isso deve ser suficiente para que a equipe médica avalie a situação e colabore com a gestante no sentido da condução da decisão dela, se será de fato pela interrupção da gravidez ou se ela vai adotar alguma outra medida com relação àquela gestação. Agora, Bianca, há pouco você nos explicou, né, as condições do Brasil, do Código Penal, e eu fui aqui pesquisar um pouquinho com relação a outros países, só para trazer um pouquinho o cenário da América do Sul, porque eu quero que você nos explique uma sutil diferença que alguns especialistas discutem em torno do assunto. Aqui na América do Sul nós temos o aborto considerado legalizado na Guiana Francesa, na Argentina e no Uruguai. Descriminalizado na Colômbia e no Chile. Proibido com exceções, como você nos explicou, no Brasil, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, e proibido sem exceções no Suriname. Qual é a diferença entre um aborto legalizado e um aborto simplesmente descriminalizado? Bem, o aborto legalizado é aquele que nós temos previsto no nosso Código Penal brasileiro, que são os dois casos que eu citei, né? O caso de risco da vida da gestante, o caso de estupro, e temos aí a questão do STF, que eu falei sobre... Essa jurisprudência. Isso, exatamente. O Brasil é um dos países que tem uma lei que permite aborto nesses casos, mas é uma lei que que traz muitos pormenores para que a gente chegue ao objetivo final, que é, no caso, a interrupção da gravidez. Descriminalizar o aborto, como nesses países que você mencionou aí, seria não tratar apenas desses casos em que a nossa legislação permite. Entendeu? Seria descriminalizar, seria permitir o aborto em diversos casos onde aquela gestante quer interromper a gravidez por algum motivo. Uma gravidez que realmente não foi planejada, que não estava nos planos, né? O Chile recentemente nem tanto, né? Foi no ano passado, descriminalizou o aborto, e as mulheres podem, por diversos motivos, gravidez indesejada, por exemplo, interromper essa gravidez. Às vezes não tem estrutura para manter uma gravidez, colocar uma criança no mundo, e aí optam por interromper essa gravidez. Essa é a maior diferença, na verdade. Uhum. Rita, existe alguma questão, no caso do aborto legal, né, daqueles que são previstos em lei, existe alguma questão relacionada ao tempo da gestação, o tamanho, o peso desse feto? Isso é levado em consideração na hora de se tomar uma decisão? É muito importante a sua pergunta, porque nós sabemos que a nota técnica do Ministério da Saúde, ela recomenda o aborto em até 22 semanas da gestação. Isso é só uma recomendação, não é uma vinculação legal. A lei, o Código Penal, não estabelece um recorte temporal para essa interrupção da gravidez. Então, existem casos em que a gente enfrenta um pouco mais de dificuldade, quando a idade gestacional já está um pouco mais avançada, mas isso não é um fator impeditivo para o aborto, notadamente nos casos em que há risco à vida da gestante. Mas em todos os casos de todo mundo, né? Eventualmente, quando há alguma divergência a respeito da idade gestacional ou uma negativa da prestação do serviço de interrupção legal da gravidez, a pessoa pode procurar o sistema de justiça por meio da Defensoria Pública ou de advogado ou advogada da sua confiança para garantir esse direito. Uhum.
Agora, Bianca, no caso de um aborto legal, um procedimento realizado de maneira legal, esse médico ou clínica precisa comunicar isso? Como é que faz, né, os profissionais da área que são autorizados? Como é que funciona isso? Vou te explicar assim, um passo Por a passo, favor. para ficar bem claro. Para mim e para todos os ouvintes. O que acontece? No caso de uma violência sexual, onde, infelizmente, vem a ocorrer uma gestação, a primeira coisa que é importante a vítima fazer é procurar uma delegacia ou chamar a polícia. Qualquer delegacia ela tem condições para receber esse caso, mas nós temos aqui, por exemplo, em Belém do Pará, nós temos a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Na DEAN, por exemplo, nós temos uma equipe multidisciplinar para atender as vítimas de violência sexual. Não apenas as vítimas de violência sexual, mas vítimas de qualquer modalidade de violência. Nós temos, então, enfermeiros, plantonistas, nós temos assistente social, psicóloga, além de toda a equipe, toda a autoridade policial. A vítima, ela vai ser, dependendo das circunstâncias, ela vai ser ouvida pela autoridade policial para que seja feito um boletim de ocorrência e, posteriormente, ela seja encaminhada para fazer exames de corpo e delito com esse boletim de ocorrência. Após esse momento do registro do boletim de ocorrência, ela é encaminhada para um hospital para fazer ali, se ela tiver com algum ferimento e precisar de socorro imediato, isso é feito antes mesmo, deve ser feito antes mesmo do registro do boletim de ocorrência. Caso contrário, a gente segue o outro protocolo. E aí, após o boletim de ocorrência, ela é encaminhada para um hospital onde ela vai fazer exames ginecológicos, exames de sangue, vai tomar medicamentos retrovirais, vai tomar pílula no dia seguinte. E, posteriormente a isso, é que ela é encaminhada para o IML, para os exames de corpo e delito. Como a doutora Rita falou, não é necessário que tenha uma ordem judicial para que a vítima ela faça interrompa a gravidez. Mas, infelizmente, com esses casos que têm vindo a público, a gente observa que tem tido essa negativa, né, por parte de médicos, enfim. E, assim, o que a gente o que é importante a gente saber? Como a doutora Rita falou, vou acabar reiterando também, a mesma legislação que determina que o aborto é permitido no caso de risco para a gestante, no caso de estupro, é essa mesma legislação que prevê que não existe uma idade gestacional limite para interromper essa gravidez. Da mesma forma que não estipula nenhum outro pormenor para que essa interrupção se realize. E nós temos, então, uma norma técnica do Ministério da Saúde que traz esses pormenores. Entendeu? Traz uma idade gestacional limite, traz peso, tamanho do feto, enfim. Só que o que acontece? Essas regras que são trazidas pelo Ministério da Saúde, elas acabam indo de encontro com a nossa legislação, porque não tem amparo legal. A nossa legislação ela não permite isso, ela não estipula isso. Então, não tem por que uma norma técnica trazer esse tipo de observação, impedimento, para que se realize um procedimento que já está previsto na nossa legislação. Entendeu? Então, o procedimento, na verdade, é esse. Você procura um hospital, você procura uma delegacia, a delegacia ela vai lhe encaminhar para os órgãos necessários para que você faça os procedimentos que são necessários. É importante observar alguns detalhes, por exemplo, se você sofreu uma violência sexual, é importante, é recomendado que você não tome um banho. É importante que você conserve aquelas roupas que você, infelizmente, passou pela situação de violência. É importante você informar o local. Posso ou não sair do local? Bom, a legislação não fala que você não deve sair do local. Mas é importante você informar, porque tudo isso serve para a colheita de informações para a posterior investigação. Certo? E sobre a questão da roupa, sobre a questão de como a vítima se apresenta, tudo isso também serve, porque, afinal de contas, nós vamos colher informações ali, material genético do suposto agressor, violador, que seja, para posteriores investigações. 2h32, a gente vai para o repórter CBN e já voltamos. Rede CBN, top de 5 segundos.
Repórter CBN. Terça-feira, 5 de julho de 2022. A quantidade de pessoas desabrigadas ou desalojadas devido às chuvas no Nordeste chegou a 73 mil. Somente em Alagoas são mais de 64 mil pessoas nessa situação. 6 pessoas morreram. Em Pernambuco, 22 cidades estão em situação de emergência. Já no Rio Grande do Norte, ao menos 3 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade ao homem que espancou a procuradora-geral do município de Registro, no interior de São Paulo. A corte entendeu que a liberdade do procurador Demétrios Oliveira Macedo poderia implicar em risco para a aplicação da lei penal, já que ele havia deixado a cidade quando foi preso. Na semana passada, Demétrios se tornou réu por tentativa de feminicídio contra a chefe, Gabriela Barros, agredida no último dia 20 de junho. Representantes dos países membros da OTAN assinaram hoje o protocolo para que Suécia e Finlândia possam aderir ao bloco. Ainda faltam algumas etapas para concluir a adesão, mas os dois países já poderão participar de reuniões da Aliança Militar. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, elogiou a adesão e disse que a aliança segue aberta a outras democracias europeias que queiram contribuir com a segurança coletiva. O movimento contraria os interesses da Rússia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte queda, abaixo dos 97 mil pontos. Os investidores reagem a dados negativos da economia dos Estados Unidos e a temores fiscais e de inflação no Brasil. O Ibovespa recua 1,80% aos 96.835 pontos. O dólar é cotado a R$ 5,399, alta de 1,39%. O euro recua 0,40% aos R$ 5,528. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Audiência Pública. 2h35, de volta com o nosso Audiência Pública, hoje discutindo e falando e contextualizando legislação e aborto, aqui com a Bianca Lisboa Feitosa, ela que é diretora da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, e também a Rita Lima, que é vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, e defensora pública do Distrito Federal. Rita, a gente já falou um pouco sobre marco temporal, né, dessa gestação, questão do feto com relação a peso, tamanho. A Bianca já explicou toda essa questão do procedimento desde o boletim de ocorrência até chegar, né, ao espaço cirúrgico, médico, enfim. Mas também existe recomendação técnica com relação a procedimentos para a realização deste aborto na clínica, no hospital, enfim? Eu queria só aproveitar aqui o gancho, né, a respeito da fala da Bianca anteriormente, para pontuar que no entendimento da Defensoria, dos núcleos especializados de atendimento às mulheres do Brasil todo, a gente não recomenda que imediatamente se procure a delegacia, tá? É claro que é um direito da mulher, ela pode procurar a delegacia se ela tiver numa situação flagrancial ou assim ela quiser. Mas a nossa maior preocupação, e eu vou falar isso porque eu já disse isso numa live e uma profissional de saúde me corrigiu e eu concordei com ela. Após uma violência sexual que pode ter gerado uma gravidez, logo não houve o uso de preservativo, é a saúde da mulher que deve ser a prioridade, é o acolhimento dessa mulher que deve ser a prioridade. Então, a lei do minuto seguinte no Brasil, ela prevê esse atendimento imediato para a adoção de providências, inclusive para evitar uma gravidez indesejada, e quanto mais horas se passarem, menos eficaz vai ser essa medicação. Então, só fazer essa observação, né, porque se houver um risco ali de uma gravidez, se houve uma violência sexual que não houve uso de preservativo,
e o risco também de transmissão de doenças, a gente, via de regra, a cartilha, inclusive, do Núcleo de Direitos das Mulheres aqui do Distrito Federal, a gente tem uma cartilha sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e a gente recomenda que se procure a saúde, que se procure o acolhimento, porque por mais especializada que possa ser uma delegacia de polícia, ela não é um ambiente de cuidado. Então é importante também que a mulher saiba que ela tem esse direito, independentemente do acionamento da justiça criminal. A gente tem um olhar muito punitivista de resposta à violência dentro do sistema de justiça, e isso é natural, porque é como o sistema de justiça se mobiliza, mas não me parece ser a opção mais eficaz para uma pessoa que acabou de passar por um episódio de violência. Então, eu queria só registrar que é claro que é direito dela procurar uma delegacia especializada ou não, especialmente se ela tiver numa situação flagrancial e uma chance ali de deter o agressor ou o seu violador, mas é muito importante, mais importante ainda, que ela cuide da sua saúde. A gente precisa preservar a vida e a integridade psicofísica dessa mulher. E aí, com relação à sua pergunta, com relação aos procedimentos, sim, há uma diferença, tanto os profissionais da saúde, a rede de obstetras do Brasil e a nota técnica do Ministério da Saúde vão tratar de técnicas diferentes de interrupção da gravidez, a depender da idade gestacional. Então, a gestação que está ali no início, ela pode ser tratada com medicação, no ambiente ambulatorial, com um procedimento muito simples, que muitas vezes, com frequência, não impõe uma internação dessa mulher. Quanto mais avançada a gravidez, outros procedimentos podem ser adotados. Eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, até porque não sou profissional da saúde, mas outros procedimentos podem ser adotados e eles são cada vez mais atualizados pela medicina. E é muito importante ponderar o seguinte, que qualquer interrupção da gravidez, qualquer aborto, ele é menos arriscado para a vida da gestante do que um parto. Todo parto, ele vai ser, né, estatisticamente falando, em termos gerais, o parto, ele é mais arriscado do que a interrupção de uma gravidez, ainda que ela esteja numa fase um pouco mais avançada. Uhum. Bianca, um médico pode invocar algum tipo de pensamento para se recusar a fazer um aborto legal? Guarda essa resposta, só para eu falar um pouquinho aqui sobre o que a doutora falou, que realmente foi uma colocação importantíssima. Inclusive, não só a lei do minuto seguinte deve ser observada, como também a própria questão psicológica da vítima. Porque uma pessoa que sofre uma violência, qualquer tipo de violência, mas principalmente a violência sexual, que é um crime extremamente perverso, nem sempre ela realmente tem condições físicas e psicológicas para se dirigir a uma delegacia e, por vezes, também não tem condições de se dirigir a um médico. Às vezes, a pessoa ela precisa de um tempo para ela assimilar tudo que está acontecendo e tentar decidir o que realmente ela vai fazer. Por exemplo, existem casos em que as vítimas de violência elas demoram meses para poder falar sobre alguma coisa. Existe uma rede de juristas feministas que se chama Defende, e elas tratam dessas questões, sabe? Elas têm um manual que trata sobre todos esses casos que abordam mais o psicológico da vítima de violência do que qualquer outra esfera. E realmente é importante a gente atentar a esses detalhes. Claro que o procedimento jurídico, nós somos operadores do direito, então a gente sempre procura se direcionar o nosso olhar e o nosso trabalho para o que determina a lei, né? O procedimento é procurar uma delegacia, o procedimento é a gente fazer todo esse passo a passo, mas como muito bem colocado pela doutora Rita, é sempre importante a gente avaliar, em primeiro lugar mesmo, a saúde da vítima e principalmente a saúde psicológica também. Vou até deixar um livro aqui, uma indicação, que o nome é O que estamos falando quando falamos de estupro. E ele fala muito dessas questões psicológicas e o tanto que o dano causado à vida de uma mulher vítima de violência, ele não está apenas ali naquele momento que ela sofreu a violência. Ele se estende por quase toda a vida. Muitas pessoas viram a página, vivem, seguem a vida como se nada tivesse acontecido, mas superar realmente é uma questão que nem todas as vítimas, infelizmente, conseguem. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, que é sobre... O médico poder alegar, por qualquer razão, que ele não vai fazer o procedimento. Pois é. O que acontece? Ele tem esse direito? Ele pode fazer isso? Vamos lá. O Código de Ética Médica, ele tem um artigo que ele fala sobre objeção médica,
que diz que o médico pode se negar a fazer alguns atos médicos que vão de encontro com sua consciência, com o que ele acredita, enfim, né? Suas ideologias, que podem ser morais ou religiosas. Mas existem ressalvas, e uma dessas ressalvas é justamente aqueles casos em que estão permitidos por lei. Ele pode se negar, sim, mas ele pode colocar também um outro profissional para fazer esse ato médico no lugar dele. Mas aí não pode acontecer, por exemplo, ninguém vai fazer por questão de objeção médica. Isso não pode acontecer porque tem uma lei que determina, como eu já falei reiteradamente, e isso, inclusive, é uma ressalva desse artigo do Código de Ética Médica. Rita, logo no começo do programa, logo na sua primeira fala, você mencionou que a maioria dos casos, né, que a Defensoria recebe e atende são de mulheres que passaram por algum procedimento mal sucedido, né? Inclusive, a gente tem uma estatística aqui, no primeiro semestre de 2020, quase 81 mil mulheres foram atendidas pelo SUS após abortos mal sucedidos, de acordo com dados do DataSUS, né, que é o sistema público de monitoramento, né, de informações e dados, etc. Mas eu queria trazer de volta esse assunto para a gente, esse final de penúltimo bloco e também no último bloco, até porque eu já percebi, e vocês são estudiosas também do assunto, né? Não apenas operadoras do direito, mas estudiosas do assunto, porque é ano de eleição, né, 2022, e a gente vai ouvir essa pauta sendo discutida, como geralmente é discutida em períodos eleitorais no Brasil, se deve legalizar, não deve legalizar, etc. e tal. Mas o que eu queria discutir com vocês é o seguinte: muitos candidatos ou políticos alegam que aborto é uma questão de saúde pública e um direito da mulher. Eu queria ouvi-la, Rita, e também depois a Bianca sobre isso. Queria ouvi-la sobre esse assunto. Muito obrigada por essa pergunta tão importante, Israel. Sim, então, você trouxe um dado que é alarmante e que revela, na verdade, apenas a quantidade de abortos inseguros, né, praticados no Brasil, o que não quer dizer que sejam abortos ilegais. Muito possivelmente, muito frequentemente, mulheres praticam abortos inseguros, mesmo estando acobertadas pelas hipóteses legais de abortamento. Mas elas desconhecem aquele direito ou elas têm alguma dificuldade de acesso aos serviços. E é bom lembrar que no Brasil nós temos poucos serviços especializados em abortamento legal. Eles estão normalmente nas capitais, né? Então as mulheres que estão no interior, nas periferias, que são justamente as mulheres mais vulnerabilizadas e que são o público principal da Defensoria Pública, elas acabam vivenciando essa realidade de colocar em risco a própria vida para, às vezes, muitas vezes, ter o atendimento, um atendimento de uma questão de saúde que, inclusive, seria direito dela. Mas ainda que não seja, ainda que se trate de um aborto que não estaria encampado pela previsão legal, é muito importante a gente pontuar, e o Núcleo de Defesa e Direitos das Mulheres de São Paulo fez um trabalho muito interessante nesse sentido, para denunciar o seguinte: quando a mulher ela chega com um procedimento de abortamento no serviço de saúde, ela tem direito ao sigilo médico. E muitas vezes essas mulheres são denunciadas pelos próprios profissionais de saúde. Então, veja, elas estão ali procurando um espaço de cuidado, de salvamento da sua própria vida, e saem de lá processadas criminalmente através de uma prova ilícita, porque foi obtida através de uma denúncia de uma pessoa que tinha o dever de sigilo com relação ao atendimento daquela paciente. Esse é um posicionamento muito firme dos NUDEMs, os Núcleos de Defesa dos Direitos das Mulheres do Brasil todo, das defensorias estaduais e do Distrito Federal, e é um indicativo de que, de fato, a gente está tratando de uma questão de saúde pública, que, de fato, a gente está tratando de uma questão de saúde sexual e reprodutiva, de direitos sobre o planejar familiar, né, e que recai sobre a mulher o preço de um eventual desdobramento não pensado ou não programado de uma gravidez que não foi planejada, que não foi desejada, e que se atribui exclusivamente à mulher e ao corpo dessa mulher a responsabilidade e as consequências por esse ato. Então, a gente, eu estou agora falando aqui, inclusive, como uma defensora que já passou pelo Núcleo da Mulher, e como uma estudiosa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres,
no sentido de que sim, isso se trata de uma questão de saúde pública, nós precisamos ter serenidade na discussão desse debate, as nossas convicções espirituais, que eu também tenho, elas devem estar em um segundo plano, mas estamos em um Estado laico e é preciso pensar numa estratégia eficaz de garantia da vida das mulheres. E é através de um fornecimento de um serviço de interrupção legal da gravidez adequado que nós conseguiremos acompanhar o processo dessas mulheres de tomada de decisão a respeito de interrupção ou não da gravidez de uma forma muito mais segura e saudável. 2h47. Eu vou antecipar um pouquinho o break, que é para depois não cortar o raciocínio da Bianca, e logo depois a gente ouve também a Bianca a respeito do aborto como saúde pública e direito da mulher. CBN Audiência Pública. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quem gosta de futebol vive 4 anos esperando por esse momento. Pintou o segundo gol, Neymar coloca pro gol! Pintou! Neymar é o pai da criança. Agora, falta muito pouco. 32 seleções buscam a taça mais cobiçada do planeta. Brasil! Em novembro, Copa do Mundo FIFA 2022. Futebol, vamos Na CBN Belém, você também pode acompanhar a programação ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/CBN Amazônia, e ative as notificações. A CBN Amazônia deseja tocar mais que notícia. Ela quer ouvir a voz do norte, nos 5 cantos: Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Rondônia. O que você quer ouvir na CBN Amazônia? Esporte, sustentabilidade, política, trânsito, economia, saúde. Acesse você também o Facebook, Instagram ou Twitter da CBN Amazônia e deixe o seu comentário. Captar momentos, cores, riquezas e história. Há mais de 20 anos o AmazonSat é o canal que a Amazônia se vê. Aqui, sua marca chega mais longe. Transmitindo em multiplataformas, o AmazonSat chega a mais de 50 municípios da região norte e a toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, através de serviço global de TV pela internet. Visto também pelas redes sociais, o SAT possui mais de 300 mil seguidores e inscritos que acompanham conteúdos amazônicos e produções independentes. AmazonSat, aqui sua marca chega mais longe. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Audiência Pública. 2h51, de volta com o nosso Audiência Pública, ao vivo nos estados do Pará e Amapá e também pela internet no canal no YouTube. Hoje falando sobre legislação e aborto. Queria inclusive registrar aqui a Fabiane Costa, dizendo que a Bianca é super competente. Também a Thaís Braga, dizendo que a Bianca Lisboa é super inteligente e competente na sua área. Mas, Bianca, eu perguntei para a Rita há pouco, né, sobre como ela
avalia o aborto como uma saúde pública, como direito da mulher. Queria ouvi-la dentro desse contexto também. Bem, quando a gente fala sobre direito ao aborto, a gente está falando sobre saúde. E a gente está falando sobre saúde pública, porque é uma infinidade de casos que acontecem diariamente, infelizmente, no nosso país. Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente está falando sobre um direito humano e diretamente ligado à dignidade humana. E quando a gente nega esse direito, quando o Estado nega esse direito, ele está violando a dignidade humana de uma pessoa. É importante a gente saber que existem direitos humanos das mulheres, que são preteridos em razão de outros direitos. Existem direitos reprodutivos, existem direitos sexuais, e é necessário que esses direitos eles sejam observados e eles sejam respeitados. A gente precisa compreender os limites de cada determinação legal para que a gente não os viole. Quando surge uma questão como o caso da criança de 11 anos de Santa Catarina, como o caso da atriz, por exemplo, que foram casos que ganharam grande repercussão aqui no nosso país, surgem diversos movimentos aí que são permeados por questões ideológicas, morais, religiosas, mas, como bem apontado pela doutora Rita, nós estamos em um Estado laico e religião e outras ideologias elas devem ficar à parte, né? E a gente não deve fazer com que essas questões interrompam no bom funcionamento da nossa lei. É uma questão de saúde pública, é uma questão de direito, e esses direitos eles devem ser concedidos. O direito de uma gestante que, infelizmente, sofreu uma violência sexual e acabou ficando gestante em decorrência dessa violência, esse direito ele deve ser salvaguardado. Se a lei determina que ela pode, em determinado caso, interromper a gravidez, que a lei se cumpra em sua integralidade. Entendeu? Eu acho assim, a nossa lei ela é clara. Claro que, como eu falei ainda agora, vão vir normas do Ministério da Saúde, vão vir diversas outras questões que vão trazer impedimentos para que essa lei seja cumprida na sua integralidade, mas é importante sempre a gente compreender que essas questões não têm amparo legal e que o importante é mesmo a gente se ater ao que diz o nosso Código Penal brasileiro e ao que determina a nossa legislação. Rita, você que está aí, né, na capital federal, né, centro do debate do país, de diversas discussões, existe algum tipo de projeto de lei, algum tipo de discussão em torno de algum tipo de mudança na nossa legislação hoje? A ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, faz o acompanhamento dos projetos de lei que afetem tanto as prerrogativas e os direitos das defensoras e defensores, mas também da população atendida pela Defensoria. E nós temos, sim, no nosso radar, vários projetos de lei que tratam da temática. A grande parte deles, lamentavelmente, tendentes a restringir ainda mais o direito ao aborto no Brasil, mas também há projetos que propõem a descriminalização do aborto. E toda vez que qualquer um desses projetos de lei se mobiliza, a gente tem também uma mobilização muito forte dos movimentos sociais, tanto favoráveis ao avanço da legislação no sentido de maior descriminalização, quanto no sentido contrário, no sentido de revogar o direito ao aborto. Então, a gente está sempre acompanhando essas discussões e, historicamente, as nossas notas técnicas vão no sentido do que a doutora Bianca acabou de explicar, né, de que a gente está aqui tratando de uma questão de saúde, de direitos humanos das mulheres, e que o Brasil, na verdade, ainda tem a avançar nessa política e não que retroceder. Bom, temos apenas mais 2 minutinhos para a gente se despedir e agradecer as nossas convidadas. Vou deixar uma última mensagem aqui da Fabiane Costa, dizendo que um assunto super importante, que precisa ser debatido. Parabéns pela pauta de hoje e pelas profissionais envolvidas. Eu agradeço a você, Fabiane, e também aos outros ouvintes e também quem nos acompanhou pela internet. A proposta da audiência pública é exatamente essa: discutir, gerar o debate e a reflexão na sociedade. Queria agradecer então aqui a Bianca Lisboa Feitosa, diretora da Comissão das Mulheres e Advogadas da OAB Pará. Bianca, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha próximos encontros aí futuramente com temas que realmente possam conscientizar e informar a nossa sociedade cada vez mais. Eu que agradeço a você. Rita Lima, vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, e defensora pública do Distrito Federal. Muito obrigado, Rita. Eu que agradeço, foi um prazer, Israel, participar
participar com você, com a doutora Bianca, que não conheço, mas espero conhecer. E fico, inclusive, à disposição para visitar a cidade, porque eu já morei em Belém e sou uma fã do Pará. Opa, já está convidado então a retornar e nos visitar aqui na CBN. Quem sabe participar novamente com a doutora Bianca de um programa ao vivo aqui na bancada, tá bom? Tá certo, muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, Rita, obrigado mais uma vez, Bianca. O nosso Audiência Pública vai ficando por aqui. Programa com operação de áudio do Márcio Cavalcante, a produção do Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado. Muito obrigado a você pela companhia. Vem aí o Repórter CBN, notícias de todo o país. Daqui a pouco eu volto no Tarde de Notícias. CBN Audiência Pública. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássius Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte, todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de julho de 2022. O mercado editorial brasileiro encolheu 39% nos últimos 16 anos. O dado é referente ao faturamento das editoras com as vendas diretas para livrarias e já descontada a inflação no período. Em 2020, a queda havia sido de 30%. Em 2019, de 13%.
Os dados fazem parte da pesquisa feita pela empresa Nielsen e foram apresentados hoje durante a Bienal do Livro de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta que prorroga, para até 2023, o prazo para empresas oferecerem crédito ou remarcação por eventos cancelados durante a pandemia de Covid-19. A medida passa a valer para adiamentos ou cancelamentos de serviços que estavam marcados para o período de 2020 a 2022. A proposta retira a obrigação do reembolso em dinheiro. O ex-piloto Nelson Piquet foi denunciado ao Ministério Público do Distrito Federal por ter se referido ao piloto britânico Lewis Hamilton com o termo racista neguinho. A queixa foi enviada por 3 parlamentares que pedem indenização por danos morais de 10 milhões de reais. Durante evento na França, no final de semana, Piquet minimizou o caso e disse que não falou nada de errado e que a palavra usada por ele é suave. As falas do ex-piloto foram criticadas por diversas entidades ligadas ao automobilismo. 3 ministros do Equador renunciaram devido à crise política gerada por semanas de protestos contra os preços dos combustíveis. O presidente Guilherme Lasso agradeceu aos ministros da Economia, da Saúde e do Transporte pela lealdade nos últimos meses. Os novos titulares devem ser anunciados ainda hoje. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. Captar momentos, cores, riquezas e história. Há mais de 20 anos o AmazonSat é o canal que a Amazônia se vê. Aqui, sua marca chega mais longe. Transmitindo em multiplataformas, o AmazonSat chega a mais de 50 municípios da região norte e a toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, através de serviço global de TV pela internet. Visto também pelas redes sociais, o SAT possui mais de 300 mil seguidores e inscritos que acompanham conteúdos amazônicos e produções independentes. AmazonSat, aqui sua marca chega mais longe. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação: Paulo Galvão. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios: a Amazônia.